Olá, espectadores, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje a gente vai fazer uma crítica do filme Evil Dead Burn, ou traduzindo, A Morte do Demônio em Chamas. Lembrando que por conta desse vídeo está sendo feito quase uma semana depois da estreia do filme, que foi dia 9 agora, né, na quinta-feira passada, e hoje é quarta-feira. Então, gente, eu não vou esquentar a cabeça em fazer um vídeo sem ir com spoiler. Vou fazer um único vídeo já com spoiler, beleza? Então já fica avisado. Se você não assistiu esse filme ainda no cinema, vá assistir, porque ele é um filme muito divertido e ele é um filme feito para ser assistido na telona, beleza? Então, se você continuar sem ter visto esse filme ainda, então fique por sua conta e risco, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero deixar registrado com relação a esse filme é uma teoria minha, que eu praticamente não vi ninguém falando da contribuição desse filme particular, que é o sexto filme da franquia, para a mitologia dessa franquia. Vamos lá. Qual que é a premissa básica do filme? Os Deadites, ou seja, os mortos demoníacos, essas criaturas malignas, eles estão indo atrás de uma família. Por quê? Por causa de um item. Mas vamos lá. Um dos membros dessa família era o Benjamin. Esse camarada, ele fazia parte de um grupo chamado o Círculo dos Sábios. O que é isso? São um grupo de pessoas, de estudiosos, que procuram estudar o Necronomicon justamente para obter o conhecimento necessário para combater os Deadites, para proteger a humanidade dessas criaturas. E o Benjamin era um membro desse grupo. E ele especificamente dedicou sua vida se aprofundando no estudo do Necronomicon e dos Deadites, justamente para que ele tivesse conhecimento para proteger a família dele caso fosse necessário. Tá certo? Só que nesse estudo ele não só deixou uma série de anotações, mas também um item que ele deixou inclusive protegido por uma série de encantos, invólucros, né, lacres, a fim de proteger esse item. Só que o que acontece? Um neto dele, tá, ao mexer nas anotações dele, acaba encontrando esse item, tá, e remove o item dessa proteção feita pelo Benjamin. O que acontece assim que esse item é retirado da proteção? Os Deadites sentem onde esse item está e eles vão atrás dessa família para obter esse artefato. Só que qual que é o grande lance? Esse item nada mais é do que uma adaga kandariana. Só que aqui é que está o detalhe que eu não vi nenhum crítico falando sobre essa teoria agora que eu vou falar. Tá? Então eu vou falar aqui em primeira mão. Quando a gente vê a primeira trilogia, mais o seriado do Ash vs Evil Dead, que diga-se de passagem, é a melhor coisa já feita para essa franquia. Se você não assistiu ainda, cara, na boa, vai assistir porque você não vai se arrepender, beleza? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Se você vê a adaga kandariana, meu Deus do céu, dicção, não? Coisa terrível, mas vamos lá. Se você assistir a trilogia original mais o seriado, a adaga kandariana que aparece lá é um artefato assim, arqueológico já feito em outras eras, que é um punhal grande, que tem uns ornamentos de caveira, uma adaga até bem estilosa mesmo. Mas você batia o olho e você via que era um artefato antigo. Essa adaga kandariana que aparece nesse filme de agora, ela é diferente. Ela simplesmente ela é uma faca comum, inclusive de fabricação caseira, não é nem coisa assim comprada em loja. Sabe aquelas facas, aquelas facas pequenas, de lâmina pequena, de fabricação caseira? É isso que é essa adaga kandariana. Então eu só posso deduzir o seguinte, que esse item, essa adaga kandariana em particular, ela foi muito provavelmente criada pelo Benjamin. Ou seja, ao longo da sua vida, ele conseguiu, descobrir como forjar e criar uma adaga kandariana legítima.
a fim de criar armas, né, mais outras armas, para combater essas criaturas se um dia a humanidade precisasse. E eu acredito que o Benjamin, nos estudos dele, ele conseguiu atingir esse fim. Porque se você pegar essa adaga kandariana, ela é totalmente diferente da trilogia original e da série, e ela tem o mesmo efeito, só que ela é uma fabricação atual. Ela não é um artefato antigo. Ela é um item mágico, mas ela é um item atual, recente. Ou seja, é uma adaga criada na atualidade. Vocês estão me entendendo? Então essa que é que eu acho que é a grande sacada desse filme, que é a grande contribuição de A Morte do Demônio em Chamas para essa mitologia. Tá certo? Então, gente, eu estou deixando registrado aqui. Agora vamos continuar fazendo uma análise do filme propriamente dito, beleza? Primeira coisa que a gente precisa dizer é que esse filme ele foi dirigido pelo francês. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, viu, gente? Deixa eu pegar aqui, que eu estou começando, então de vez em quando eu vou precisar de um roteiro de uma cola, beleza? Mas vamos lá. Esse filme ele foi dirigido pelo francês Sébastien Vanissek. Eu acredito que seja assim que se pronuncia, tá, gente? Que é francês, então tomara que eu tenha acertado. Mas vamos lá. Esse cara, antes de dirigir esse filme, ele filmou um outro filme chamado Infestação. Eu não assisti esse filme por dois motivos. Uma, porque eu ainda não assisti. Eu acho que mesmo que eu tivesse achado, eu acho que eu ia pegar assim, sabe, ia demorar um pouco para assistir, porque ele é um filme voltado para a infestação de aranhas. Eu falo para você, eu não chego a ter aracnofobia, mas cara, pelo amor de Deus, assistir um filme assim de infestação de aranha dá um nervoso. Então, tipo assim, todo mundo que fez a crítica diz que o filme é muito bom, tá? Foi muito bem dirigido por ele. Mas eu particularmente não tive muita intenção de ir atrás não, tá certo? Mas para deixar registrado aqui. E eu preciso dizer o seguinte, eu particularmente, eu não assisti esse filme dele Infestação. Mas aqui em Evil Dead Burn, eu confesso para vocês que realmente foi uma boa direção. E aqui eu só quero deixar registrado uma coisa. Muita gente está falando que esse daqui, ele é o filme, digamos assim, o mais fraco da franquia. E eu vou ser sincero para vocês, eu particularmente também sou dessa opinião. Dos 6 filmes da franquia, desde a trilogia original, mais dessa trilogia atual de agora, Evil Dead Burn, ele é o mais fraco, tudo bem? Primeiro, os personagens do filme, que são personagens que você infelizmente você não consegue criar empatia. Porque qual que é a premissa desse filme? Como eu já havia dito, os Deadites eles estão atrás de uma família que estão de posse de uma adaga kandariana. Só que o grande detalhe dessa família é que se trata de uma família desestruturada e com um histórico de abuso familiar, tanto psicológica como fisicamente. Beleza? E eu falo pra você, todos os membros dessa família, tirando uma senhorinha lá que é a Polly, né, que é uma mulherzinha já meio senil, que inclusive é digamos assim, um alívio cômico do filme, tirando ela, o restante da família, eu vou ser sincero pra vocês, não dá pra você gostar de ninguém. As únicas só que você realmente torce a favor são as duas noras, ou seja, que são as esposas dos filhos, né, ou melhor dizendo, dos netos desse Benjamin. Lembrando que esse Benjamin, ele era casado com essa Polly, com essa velhinha, tá? Só pra vocês irem entendendo como é que era a estrutura dessa família. Então é o seguinte, essa família você tinha o Benjamin, que foi o cara que dedicou a vida toda dele estudando o Necronomicon, tá? E os Deadites. Ele era casado com a Polly. Com a Polly eles tiveram uma filha. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Aqui. A filha, ela era a Susan, tá? Depois, só que o que aconteceu? Qual que foi a grande merda? O Benjamin, ele não era uma pessoa ruim.
Só que ele dedicou a vida toda dele a fazer esses estudos. Só que qual que foi o grande problema? Ele negligenciou a família dele. Ele tinha boas intenções? Tinha. Ele queria ter o conhecimento para proteger os familiares dele? Queria. Só que nisso ele negligenciou a família. Daí o que aconteceu? A esposa dele ficou doente, a carga, né, a responsabilidade ficou toda para a filha dele. E tipo assim, sabe, foi um peso muito grande nos ombros da menina. E o que aconteceu? Ela foi simplesmente à procura de alguém que pudesse se juntar com ela, criar uma família e que ajudasse, que fosse uma espécie de companheiro e que ajudasse ela nessa jornada dura. E infelizmente ela casou com um cara, o Edgar. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Edgar. Só que infelizmente o Edgar era um cara extremamente tóxico, tá? Ele era um cara muito abusivo. Só que acredito que no caso do Edgar, ele era abusivo psicologicamente. E esse casal, eles tiveram dois filhos. Um deles era o Will, tá? E o outro era o Joseph, que era o caçula. Que inclusive é o Joseph, tá? Que encontra a adaga kandariana e que inclusive tira a adaga da proteção que o avô dele colocou. E o que acontece? O Will, ele herdou toda a agressividade do pai e pelo que deixa muito claro no filme que ele era violento não só psicologicamente, mas também fisicamente. Tanto é que você pode, através de flashbacks, inclusive até numa cena da boate que ele e a esposa dele, a Alice, que é uma garota francesa, né? Que os dois eram casados, que ele gerenciava essa boate. Na própria boate já deixava que ele era, digamos assim, uma pessoa bastante tóxica, tá? Psicologicamente. E através de flashbacks mais adiante do filme, a gente vê que ele tinha inclusive casos de episódios de violência física. Então esse Will ele herdou, tá, esse traço do pai, e pelo jeito piorado. E depois nós tínhamos o Joseph, que é justamente o contrário. Só que o Joseph era, cara, ele é praticamente um banana. Tanto é que tem uma parte lá que quando o Edgar ele se torna um Deadite, né, quando ele fica possuído, ele mata a esposa dele. O Joseph não faz nada, simplesmente pega e foge, sabe? Então, tipo assim, ele é um cara muito mole, sabe? Muito frouxo. Então, tipo assim, enquanto os outros membros da família você não consegue gostar por causa de serem pessoas extremamente tóxicas, perversas, o Joseph ele é justamente o contrário. Você não consegue gostar dele justamente por ele ser um banana completo. Vocês estão me entendendo? Então ninguém dessa família se salva a não ser a velhinha, a Polly, né? Que, como eu já disse, é o alívio cômico do filme. Então eu acredito que primeiro, a própria identificação dos espectadores com os personagens do filme, que as únicas dessa família que você torce a favor, no caso é a Alice, a francesa, que é casada com o Will, que é o cara agressivo, e com a tia, que é casada com o Joseph, né, com o Banana. Só que infelizmente essa daí não dura muito tempo, tá? Tem uma cena do carro lá que elas vão levar o Edgar pro hospital, né, que ele acaba matando um cachorro no jantar lá, né, que a possessão ela tá evoluindo. Gente, sobra até pra cachorro, para vocês verem como é que é nesse filme. Que normalmente assim em filme de terror, muitos diretores acabam evitando de colocar duas cenas, violência com animais e violência com criança. Nesse filme aqui, essa regra, esse limite foi quebrado, tá? No caso do cachorro não foi tão explícito, tá? Mas você tem sim violência contra o cachorro, dá pra você ter uma dó do doguinho. Beleza? Mas continuando. Tem uma cena então tem a cena do carro lá quando eles estão levando ele pro hospital, que ele simplesmente ele ataca a tia e esse rapaz não faz nada, entendeu? O carro capota e o Edgar sai tendo matado a esposa dele, simplesmente não faz nada, simplesmente pega e volta para casa. Então, tipo assim, você só torce só para essas duas personagens. Mesmo assim, uma já morre lá pela metade do filme. E o que acontece, tá? Só para vocês entenderem.
Conforme os Deadites eles chegam até essa família, começa a se ter todo um confronto e no final a única que sobrevive é a Alice. E ela finalmente ela acaba adquirindo posse da adaga Kandariana. E ali a gente fica sabendo que esse item é capaz de matar os Deadites. E o que acontece? Depois de muita pancadaria e dela ter ficado até o final, ela coloca fogo na casa, tá certo? Matando quase todo mundo. Só que quando ela tá saindo só fica uma pessoa. O primeiro membro dessa família a ser morto é o Will, o esposo dela. O que acontece? Lembra que eu falei que os dois brigaram numa boate que eles gerenciavam? Então, ele sai puto dessa boate, pega a estrada, e aqui, tá, nesse acidente com o Will, a gente descobre que o Evil Dead Burn ele é uma continuação direta do filme Evil Dead Rise, ou A Morte do Demônio, A Ascensão. Por causa do seguinte, vocês lembram daquele demônio, a Jéssica, que mata os dois amigos dela no lago? Que no caso uma ela arranca, né, o cabelo e o outro ela decepa. Então, assim que ela ataca os dois e posteriormente acaba matando os dois, literalmente, ela acaba ficando no lago e fica adormecida. Quando o Joseph ele pega o item, tira das runas da proteção, a Jéssica Deadite, ela se desperta e ela se direciona para ir em direção de encontro a essa família. Nisso daí ela mata dois pescadores que estavam no lago, beleza? E depois ela sai do lago, vai até a floresta, vai para a beira da estrada e fica esperando. Quando chega a noite, quando o Will passa com o carro, ela simplesmente invade a pista, ele atropela ela, o carro capota, daí ele ainda consegue sobreviver, bacana, só que ela simplesmente se manifesta como demônio, e esse Deadite faz o carro explodir, ou seja, o Will, ele acaba morrendo queimado, beleza? E eu vou ser sincero para vocês, tanto o Will como o restante da família, tirando as duas noras, eu falo para você pega tanta antipatia que, como é que eu vou dizer assim, que quando o Deadite aparece, você torce assim, tipo, cara, do tipo, bicho, mata logo, sabe? Mata da pior maneira possível. Principalmente o núcleo dos homens da família. E a mesma coisa acontece com o seu Will, tá? Ele morre queimado. Daí tem a questão lá do velório dele, né? Que ele vai ser cremado. Chega num determinado momento, antes dele ser cremado, o pai dele vai até o caixão sozinho. Pede pro funcionário, né? O seguinte favor, olha, deixa os 5 minutos só para poder me despedir do filho. O funcionário, né, vendo a situação, né, dá essa colher de chá para ele. Só que nisso, o Will, ele se manifesta, tá, já possuído como Deadite. O Edgar fica desesperado, quebra o caixão para tentar libertar o filho. Ele acaba sendo contaminado com a possessão. O Will escapa do caixão, mata o funcionário e foge. Depois o Edgar vai com toda a família, sai do velório, né, da cremação, e vai direto para casa, e aí começa toda a merda. Depois da série de confrontos que acaba existindo, a discussão no jantar, a morte do cachorro, a ida do Edgar, né, para o hospital, e que ele ataca a nora dele, a tia, né, acaba matando ela. Depois o Joseph retornando para casa, e depois a tia e o Edgar retornando já como Deadites. Inclusive é justamente nessa cena que aparece no trailer que a tia arranca, né, o banco do pescoço e bebe a cera quente da vela, tá? É justamente essa cena. Depois é só quebra-pau. E o que acontece? No final acaba sobrando, como eu já falei, só a Alice. Ela está de posse da adaga Kandariana, mata quase todos os Deadites. Só que na porta dessa casa de campo que está pegando fogo, aparece o Will, porque assim que ele sai do caixão, ele vai em direção à casa, ele fica escondido no porão,
quando a casa começa a pegar fogo, ele aparece lá na frente da porta e ele começa a perseguir a Alice. Só que eu preciso ser sincero para vocês, o design dele não ficou legal, foi utilizado CGI. E normalmente na franquia, tá, do Evil Dead, eles simplesmente utilizam bastante efeito prático. Raramente, principalmente essa nova trilogia, eles raramente recorrem a CGI. No caso aqui do Will Deadite, né, meio que carbonizado, eu falo pra vocês, ele foi feito praticamente todo em CGI. E eu preciso ser sincero pra vocês, de todos os efeitos especiais do filme que foram muito bons, né, pelo menos da parte prática, o Will, eu vou ser sincero pra vocês, eu não curti. Inclusive ele ficou parecendo o T-1000, sabe, do Exterminador do Futuro 2, ele ficou parecendo aquele Exterminador. Então realmente não ficou bacana, tá? Só para poder deixar registrado aqui. Mais um motivo de muitos críticos estarem falando que esse daqui é o filme mais fraco da franquia. Daí o que que acontece? O Will vai atrás dela, né, para poder adquirir o item, a adaga. Ela acaba correndo pela floresta, depois ela chega no canteiro de obras. Ela cai numa espécie de buraco lá, o Will vai junto, eles começam a se degladiar. A cena lembra um pouco, inclusive, do confronto no próprio T-1000 lá no Exterminador do Futuro 2. Algumas cenas, é lógico, a cena não é feita exatamente igual, mas lembra um pouco alguns detalhes da cena. Só que no fim ela consegue realmente matar o Will Deadite, né, com essa adaga. Depois ela simplesmente ela sai de lá bastante ferida. Depois chega os bombeiros, a polícia e tudo mais por causa do incêndio. Ela é atendida por uma médica e o grande final do filme aparece o seguinte: ela se sentada na ambulância, dá um close no rosto dela, vai se afastando. A gente vê que um dos olhos dela está meio vermelho e muita gente está achando que apesar dela ainda não ser um Deadite, ela estaria infectada. Eu particularmente eu acho que não, sabe por quê? Porque tem um momento que ela está brigando com a sogra dela, a Susan, em que a Susan simplesmente pega ela e soca a cabeça dela numa quina do chão, né, num degrau assim do chão. E ela bate justamente esse olho. Então eu acredito que esse olho esteja vermelho não porque ela está infectada, mas simplesmente por causa da pancada. Beleza? Mas então esse é o final do filme. Depois aparecem duas cenas pós-créditos. Uma é aquela velhinha Polly, né, já como Deadite, ela rastejando no chão lá da estrada, praguejando contra a Alice, tá? Que é uma cena muito tosca, engraçado, mas tosca. Depois simplesmente passa um carro, sai uma moça, né, de shorts, tudo, corra, né, uma moça desse carro, vai em direção a essa velhinha, né, querendo prestar socorro, porque você vê, né, uma pessoa rastejando sem as pernas, né? Ela vai até a Polly simplesmente vira, já possuída, com aquela cara medonha dela. Daí a Polly simplesmente pega e fala: eu tô sem as duas pernas, mas com esses pernões que você tem, isso pra mim não vai ser um problema. E simplesmente arranha a menina. Em outras palavras, essa garota simplesmente vai virar um Deadite também. E depois, passando os créditos, aparece uma outra cena em que é o seguinte: sabe a funerária onde o Will deveria ter sido cremado? Então, aparece simplesmente a dona da funerária e mais a filha dela, que é uma menininha de 10 anos, uma lourinha. E a menininha tá olhando lá uma série de urnas, e uma dessas urnas é da Ellie, né, que é aquela mãe do filme do filme passado, do Rise. Daí nessa urna tá lá escrito, né, com o nome dela. E a gente fica se perguntando, né, mas caramba, o que a urna dela tá fazendo lá? Que ela foi feita em pedaços. Mas tudo bem, aparece a urna dela lá cremado. E simplesmente essa menininha pergunta, né, pra mãe sobre o que era. A mãe dela fala: olha, algumas pessoas que são cremadas, a família acaba não, digamos assim, reivindicando as cinzas. Então a gente deixa essas urnas aqui por um tempo. E depois tem um barulho, tá? A mãe dela simplesmente pega e fala, né? Fala pra filha dela: olha, deixa eu ir lá que deve ser uma pessoa, né? Atrás da vaga de emprego de cremador, já que o antigo funcionário dela foi assassinado.
A mulher sai, a menininha vai no espelho, depois as luzes meio que se apagam, e nisso aparece a Ellie, primeiro de forma normal, depois ela aparece atrás da menina, né, dá um outro apagão, ela aparece atrás da menina já como Deadite, a menininha vira para ela, a Ellie simplesmente pega no rostinho dela e quebra o pescoço da menina. Ela simplesmente pega e solta uma frase assim do tipo, a mamãe voltou. Daí termina o filme. Então essa é a cena pós-crédito. Eu particularmente não entendi essa cena. Até porque eu acredito, já vi, pra mim, na mitologia do filme, quando o Deadite ele é, digamos assim, queimado, até onde eu sei, ele é destruído. O demônio ele deixa o corpo da pessoa. Tá? Mas eu acredito que quando eles lançarem um próximo filme que vá ser uma continuação do Burn, eles vão explicar sobre o que seria isso. Mas eu particularmente, para mim, é uma incógnita essa cena pós-crédito. Beleza? Então agora aqui, gente, que eu falei mais ou menos, né, um resumão, né, do que vem a ser esse filme, eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu concordo com os críticos que muita gente está falando que esse é o filme mais fraco da franquia. Porém, diga-se de passagem, ele não é um filme ruim. Muito pelo contrário. Se você não assistiu no cinema, vá ver porque ele é um filme feito para telona. Você não vai se arrepender de assistir ele no cinema. Só que ele é o seguinte, apesar dele ser um bom filme, ou melhor dizendo, um ótimo filme, inclusive com boas cenas de ação, diga-se de passagem, ele realmente ele é, digamos assim, ele é o mais fraquinho da franquia. Inclusive, não só na questão dos personagens, que a gente não consegue ter antipatia, nos próprios atores que eu falo pra você, que eu particularmente, eu achei eles meio fraquinho também. E tem um outro detalhe que os críticos estão mencionando, esse eu particularmente eu discordo, que é a questão da utilização do aprofundamento, da questão da desestruturação familiar e da toxicidade que está presente nessa família, tanto psicologicamente como física também. E muita gente reclama que esse filme não aprofundou. Eu vou ser sincero para vocês. Eu acho que não havia necessidade de ter aprofundado. Quando você coloca o contexto dessa família no filme, não só por cenas assim que acontecem mesmo durante o filme, mas também por via de flashback, deixa muito claro a relação entre os membros dessa família, inclusive entre as duas noras. Então eu acho que não fica nenhuma ponta solta nesse sentido. E eu acho assim, que tudo que deveria ter sido explorado na questão de abuso familiar foi explorado aqui dentro do possível. Até porque esse filme ele não é um filme de abuso familiar, mas sim um filme de invocação de demônio. Tudo o que precisava ser colocado foi trabalhado nesse filme. Não havia necessidade de ter um maior aprofundamento. Eu particularmente achei bobeira isso daí. Tudo que precisava ser trabalhado foi feito. O roteiro, apesar de ser um roteiro também bastante simples também, que já um padrão dessa franquia já, porque o grande barato realmente é o Ataque dos Deadites. Eu também acho que o roteiro também tá redondinho, tá certo? Feito sob medida para o que o filme pedia, tá? Então, sobre a questão do aprofundamento das questões familiares e do roteiro, eu particularmente não tenho nada a desejar, que é uma crítica, tá? Que muitos estão fazendo aqui no YouTube. Nesse sentido, e vou repetir mais uma vez, nesse sentido eu discordo por completo, tá certo? Agora aqui, com relação a esse detalhe eu quero mencionar. Com relação às cenas, da atuação dos Deadites, que eu acho que é o mais bacana mesmo de Evil Dead. Eu vou ser sincero pra vocês. Quando algumas pessoas dizem que é o mais brutal, eu concordo. Porque é o seguinte, com relação à brutalidade, digamos assim, as mutilações que acontecem nesse filme,
ele não fica devendo em nada para os outros filmes. Inclusive, ele fica pau a pau com os dois últimos da franquia. Tanto o Rise, como principalmente aquele o remake de 2013. Só que tem um pequeno detalhe. O Sebastian Van Schack, quando ele coloca a cena de mutilação, cara, quando a mutilação acontece, ele dá um close, né, nessa cena. Tá? Em todas as cenas de mutilação, ele sempre dá um close, que é um diferencial com relação aos outros filmes. Sem contar também que, mesclado ao Ataque dos Deadites, né, que é a questão das mutilações, nós temos inclusive cenas de ações. Duas delas eu preciso dar destaque. Uma é a cena de ação em que o Edgar, já possuído, né, com a possessão já amadurecida, enquanto ele está indo para o hospital, ele ataca a nora dele de maneira extremamente brutal. Mas assim, o ataque que os Deadites fazem com relação algumas vezes é tipo assim, aquela cena que você vê num filme de ação. Você tá me entendendo? Então eu achei esse diferencial bastante interessante. Não só nessa questão do carro, mas também quando o Edgar ele entra dentro da casa e parte para cima do Joseph para saber onde é que está a adaga Kandariana. Em que simplesmente ele joga o rapaz para cima, joga de um lado, joga para o outro, bate também na Susan também, né, que a Susan tenta impedir. E é uma cena de ação feita em plano sequência. Sabe em um dos trailers em que a Alice aparece rastejando pelo chão? É dessa cena que eu tô falando. E eu tenho que ser sincero, ela é muito bem dirigida. Então, a cena de mutilação, que é dado enfoque para quando acontece, e para cenas de combate, que é filmado como se fosse uma cena de ação, numa cena de filme de ação mesmo, eu achei muito interessante essa proposta do diretor. Então foi um grande acerto mesmo. Fora isso, o restante dos personagens é como eu falei, você realmente se torce contra eles, você só fica do lado das duas noras, da Alice e da tia. A questão dos efeitos práticos continuam muito bons. Com relação ao Will lá, T-1000, que realmente ficou, cara, eu vou ser sincero, ficou tosco, não gostei, que realmente me tirou um pouco da imersão, mas a parte prática do filme continua sendo muito boa, como que já é o que desesperar dessa franquia. O roteiro eu achei básico, bastante simples, tá? Realmente cumpre aquilo que se pede para a realização desse filme. Eu achei também que não era necessário um roteiro mais elaborado. Ele simplesmente ele está também na medida certa também. E como é que eu vou dizer? Fora a grande contribuição que ele vai dar para a franquia, que é finalmente você se descobriram como criar uma adaga Kandariana, como forjar uma arma capaz de matar os Deadites. Então, de um modo geral, colaboração para franquia, roteiro, efeitos especiais, personagens, atores, que eu também falo para vocês que a média de atores desse filme também ficou um pouco abaixo, tá? E a própria finalização do filme, eu vou ser sincero, eu vou dar uma nota por volta de 7,5, melhor, vou dar uma nota 7, porque realmente eu vou seguir a maré do pessoal que está fazendo análise aqui, e realmente eu também vou defender que ele é o filme mais fraco da franquia. Porém, eu vou ressaltar mais uma vez, se você tá com vontade de assistir esse filme no cinema, não perca tempo, vai assistir, porque ele é muito divertido de se assistir na tela do cinema, beleza? Então galera, eu vou deixando minha análise por aqui. Se você gostou, deixa um joinha e se inscreva no canal para poder fazer não só com que o canal cresça, mas também para divulgar esse conteúdo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até mais. Tchauzão!